Alô Brasil, Carlos aqui da Taniguchi Relógios e hoje é Seiko, sexta-feira. A gente sempre fala um pouquinho dos 140 anos da Seiko e a gente tem que terminar um capítulo à parte justamente para os relógios Seiko no cinema, isso mesmo. A Seiko participou de vários filmes no cinema. Eu peguei, não 5 filmes aqui, ia separar 5 filmes aqui para mostrar para vocês, mas no final das contas acabou aumentando mais e mais, mas eu mantive os 5, mas com algumas ressalvas ali. Então vamos lá. O primeiro, lógico que a gente não pode deixar de esquecer, o primeiro grande filme que a Seiko talvez tenha estrelado no cinema, talvez assim, não em ordem cronológica, certo? Mas um dos grandes capítulos que a gente não pode deixar de ressaltar é o nosso o ator Martin Sheen vivendo Capitão Willard em Apocalipse Now. Isso aconteceu em 1979, tá? Quando o Martin Sheen representa então o Capitão Willard, traz no seu pulso o homônimo Capitão Willard aqui, né, que ficou tão famoso e hoje não tem quem não conheça o Seiko Willard por conta desse filme. Então esse foi uma das primeiras aparições que a gente pode contar, não foi a primeira, tá pessoal, porque antes disso nós temos 007, mas foi uma das primeiras ali. Temos também, logo em seguida, em 1984, isso mesmo, 1984, nós temos uma aparição assim, que talvez muitos de vocês não saibam, mas no filme Caça-Fantasmas, isso mesmo, Caça-Fantasmas, Ghostbusters, né? Tararara, isso mesmo, o Geleia e a tua turma toda lá, o pessoal usava um Seiko Note Voicer, tá? Um Voice Note, que é esse relógio aqui que tá aqui do lado, tá? Esse reloginho aqui, ele tinha a capacidade de gravar, memorizar uma mensagem de voz, tá? Era poucos segundos, 4 ou 5 segundos somente, e ele tinha uma incrível capacidade de memória RAM de apenas 16 KB. Isso mesmo, só de apenas 16 KB era a memória RAM que tinha esse relógio. Só para você ter uma ideia, talvez hoje em dia não tenha celular com menos de 8 mil KB, né? 8 mil ou 10 mil KB, eu não lembro, não sei como é que funciona essa lista, mas era ínfimo, era muito ínfimo, são apenas 16 KB nesse Note Voicer aqui, tá? Que foi utilizado no filme Ghostbusters ou Os Caça-Fantasmas, tá? E lógico, depois disso ainda nós tivemos em 1986, a Sigourney Weaver vivendo novamente a Ripley, né? Que era uma das sobreviventes do 8º passageiro, e ela foi para lá para fazer o resgate. E no pulso dela, nada mais, nada menos que o relógio Seiko Giugiaro. Isso mesmo, Seiko Giugiaro, já em 1983 lançado, e ele estava no pulso da Sigourney Weaver no filme Aliens, o Resgate, tá? Então aqui nós temos o filme, aqui a imagem do filme com a Sigourney Weaver e a menina sendo resgatada lá, e do lado ali o modelo do Giugiaro, que foi lançado em 1983, se não me falha a memória, tá? E esse modelo logo depois do filme explodiu e ganhou uma grande magia. Para quem não sabe quem é Giugiaro, designer Giugiaro, Giorgetto Giugiaro é um designer italiano, tá pessoal? O designer italiano que ele faz uma parceria com a Seiko. Ele já fez umas 4 parcerias com a Seiko, desenhando modelos de relógios. Geralmente os relógios refletem a velocidade, tá? E ele tem um design assim meio futurístico. Então por conta disso eles utilizaram eles no set de filmagens de Aliens, o Resgate. Uma coisa interessante é que, por exemplo, para quem não conhece o Giorgetto Giugiaro, é um design assim muito simples. Ele só se desenhou alguns ícones da indústria automobilística, como a Ferrari F250, como tem a BMW também que ele desenhou, tem os mais conhecidos aqui para nós. O primeiro Golf alemão foi design do Giugiaro também, Giugiaro Designers. O Fiat Uno também é um design do escritório de designers Giugiaro Designers, tá? Então só para você ver como é importante essa parceria da Seiko com o escritório de Giugiaro, tá? Design Giugiaro. Então esse modelo aqui, ele apareceu no filme Aliens, o Resgate, e ganhou as telas do cinema do mundo inteiro, e muita gente gostou dele demais, demais, demais.
tá? E é lógico que, tirando esses 3 filmes, eu não posso deixar de colocar esse aqui que está no meu pulso, Seiko Arne, esse modelo Seiko Arne, assim que a Seinstar, ele não era item, tá? Das filmagens, mas ele apareceu, que a gente tem ideia de que apareceu em 3 filmes de Arnold Schwarzenegger durante 85 até 1987, tá? A gente não sabe se esse relógio era dele mesmo ou se era do set de filmagens, tá? Mas, em todo caso, a gente tem ideia que ele apareceu em 3 filmes, como Comando para Matar, tá? Para quem não lembra, Jogo Duro, tá? E o Predador. Esses 3 filmes a gente vê claramente esse reloginho aqui, o Seiko Arne no pulso do Arnold Schwarzenegger. E hoje não tem como dividir o Seiko Arne do Arnold Schwarzenegger, não tem mais como dividir. Esse modelo aqui ganhou o nome dele e não tem como tirar mais. É a mesma coisa do Capitão Willard. Então, se você gosta, por exemplo, de filmes de ações da década de 80, provavelmente você deve ter visto esse relógio no pulso dele. E ele fez muito sucesso naquela época. Naquela época era um preço assim, como é que eu vou te dizer, era inatingível pra gente, pra nós meros mortais, tá? Porque você tem que entender o seguinte, o Brasil naquela época ganhava em torno de 40, 50 dólares por mês de salário mínimo, e um relógio desse chegava a custar 400, 500 dólares ali, então era muito caro realmente um relógio desse pra gente ter aqui em nosso pulso. Hoje, um relógio desses chega mais ou menos na faixa de 3K, né? 3 mil reais aproximadamente. Beleza? Vamos lá. Seguindo, é lógico que eu não posso deixar a cereja do bolo. A cereja do bolo, a gente sabe que quando a gente fala de relógios, a gente não pode deixar sempre de falar em relógio do cinema, a gente nunca pode deixar de lado nosso querido agente 007. 007, James Bond, interpretado por Sean Connery, sempre teve no pulso o seu querido Rolex, isso mesmo, o Rolex colocava sempre no pulso do James Bond os relógios da Rolex ali. E assim, em 1977, 1976, 1977, a indústria suíça de relógios estava em decadência, isso mesmo, estava em decadência, e os filmes de ação na época eram filmes tecnológicos, tanto é que a gente podia ver Perdidos no Espaço, a gente via Abismo Negro, a gente via Guerra nas Estrelas, Star Trek, né? Então eram só filmes tecnológicos e futuristas. Então o agente 007 também teve que se adaptar a isso, e os filmes do 007 começaram a ter mais ações tecnológicas, e com mais ações tecnológicas que a gente dizia, era mais botãozinhos para apertar um carro para virar um foguete, para poder disparar canhões e tudo mais. Então tudo isso acontecia dentro do filme de uma maneira muito tecnológica, e é lógico que os relógios não podiam comportar de outra maneira. E a grande sensação de tecnológica da década de 70 e 80 não era nada mais, nada menos que a nossa querida Seiko. A Seiko, ela tirou a Rolex do pulso do agente 007, ela colocou o relógio Seiko no pulso do agente 007. Um dos primeiros relógios que entrou no pulso dele foi esse modelo LCD, foi lançamento, tá? Na época, em 1977, ainda era lançamento desses modelos LCD. É lógico que no filme eles soltavam uma tirinha, tá? E essa tirinha ali, na verdade, só acontecia no filme, porque no relógio verdadeiro isso não acontece, tá? E no relógio, além desse modelo LCD, ele participou, o relógio Seiko participou, dentro das aventuras do agente 007, ele participou de 5 filmes, tá? O Espião que Me Amava, de 1977, 007 contra o Foguete da Morte, em 1979, 007 Somente para Seus Olhos, em 1981. Também tivemos 007 contra Octopussy, tá? Ou os Tentáculos, né? Operação Tentáculo, também alguns dizem assim, tá? E em 1985, o último filme da série, tá? 007 na Mira dos Assassinos. Nesses 5 filmes, a Seiko esteve presente em todos esses relógios ali. Então, dentro desses filmes ali, saíram algumas inovações tecnológicas, tá? Como o relógio todo em LCD aqui, olha, todo em LCD,
certo? Esse modelo todo em LCD aqui, e inclusive a parte analógica também é em LCD. Então esse aqui foi uma inovação para a época. Esse modelo aqui, olha, foi lançado em 1982, se não me falha a memória. Também em 1982 foi lançado a primeira televisão, isso mesmo, a televisão no pulso, isso mesmo, é um relógio com televisão, certo? E esse relógio com televisão também apareceu no filme do 007, no filme Octopussy, tá? 007 contra Octopus. Então ele também teve a participação do relógio com a televisão. E é lógico também, quando a gente fala em relógio, quando fala em 007, logo remete ao 007 com o Rolex Submariner. E a Seiko também não ia deixar passar essa oportunidade, né? Lógico que não ia deixar. Na época, a Seiko tinha lançado o Seiko Tuna, tá? Em 1975, e em 1979, se não me falha a memória, tá, pessoal? Minha memória tá meio curta ultimamente. Se não me engano, em 1979, eles lançam o primeiro relógio quartz submarino do mundo, isso mesmo. Então, o Seiko Tuna Quartz, tá? E ele apareceu em 007, tá? Esse Seiko Tuna Quartz aqui, olha, tá? Esse modelo aqui, ele apareceu no filme de 1981, no filme Somente para Seus Olhos. Então, para vocês terem uma noção, esses aqui são assim, os modelos mais icônicos que a gente encontra dentro dos filmes dos filmes hollywoodianos, isso mesmo. Dentro dos filmes americanos, são esses modelos ali que acabam agregando assim mais visão para o mundo exterior. Porém, a Seiko já teve vários modelos ali aparentados dentro de outros filmes, mas não foram tão icônicos quanto a esses modelos, tá? O último modelo, por exemplo, que eu não consegui achar a foto na internet, é o Seiko Torre Eiffel, tá? Que foi o do último filme da série 007 que a Seiko participou, onde ele traz um cronógrafo branco. É muito bonito aquele relógio. Eu não consegui achar uma foto decente para apresentar para vocês, mas é um ótimo modelo também, e mostrava justamente como a Seiko estava se comportando naquele momento. Você viu que todos os relógios que apareceram nos filmes são todos relógios quartz, LCD, são todos relógios tecnológicos. Então, nesse período da década de 70 até a final da década de 90, a Seiko praticamente abandonou os relógios automáticos. Tanto é que durante esses quase 20 anos, quase 30 anos, né, de 1970 até o ano 2000, nós só tivemos 2 ou 3 reviews de máquinas, tá? Então nós só tivemos o 7005, só tivemos o 7009, nós só tivemos o 7S. São só essas 3 máquinas de calibres automáticos que nós tivemos durante todos esses 30 anos, certo? E agora ela vai recuperar todo o seu atraso, né, com o Spring Drive, logo em seguida os 4R, 6R, agora já está com uma nova geração saindo aí do forno. Então vocês podem ficar tranquilos que sempre vai ter assunto e muito mais, como é que fala, relógios tecnológicos para a gente comprar. Tá? Então, mas assim, a gente vê que hoje a série tecnológica da Seiko está um pouco mais parada em relação aos relógios, como é que fala, automáticos. Os automáticos estão tomando uma grande parcela, e principalmente o Spring Drive. O Spring Drive tem sido a estrela da vez da Seiko no momento. Pessoal, não sei se vocês gostaram dos filmes que apareceu o nosso querido Seiko nos filmes ali. Não sei se vocês lembram de mais algum. Se lembrar de mais algum, põe aí embaixo. Lembra a gente aí que a gente pode fazer mais um review aí pra gente mais pra frente, um outro vídeo colocando esse relógio também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Carlos, eu sou da Taniguchi Relógio. Se você gostou, curte aí o vídeo aí, compartilha aí também e me ajuda a divulgar um pouquinho mais essa mania que a gente tem de usar relógios. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.